Bem-vindos a mais um episódio do 10 em 10. Hoje a gente vai fazer um tema, como eu posso falar, um tema polêmico, melhor, um tema não muito resolvido, que nunca ninguém chegou num consenso quem é o campeão, até porque você pode ter várias vertentes do que você considera como campeão, mas é o que? É a história de como nasceu o primeiro crono automático. Então, vamos situar aqui um pouquinho na história. A gente está na década de 60, está numa época super competitiva, tanto de carro, você tem Ford tentando bater Ferrari em Le Mans, você tem Concorde sendo lançado, você tem 747 fazendo o primeiro voo. Então, uma época de super evolução. Você está vendo piloto de carro, tudo com os cronos no pulso, marcando o tempo, piloto de avião com GMT novo no Panam, voando por lá e para cá. E você vê o relógio sendo muito utilizado como ferramenta nessa época, como um acessório realmente prático. Né? Não estou falando que hoje em dia que você ativa o celular ou bate lá no iPad e marca tudo automático. E o que aconteceu? Você está falando aqui, a Adriano pode me corrigir se eu falar besteira, mas na década de 50 você começa a ver um crescimento muito grande dos movimentos automáticos em relógios em geral. Sim, a grande evolução do relógio de pulso foi o surgimento do carregamento automático de corda. Exato. Então você está falando aí uma tecnologia que muda completamente, você acaba com a necessidade de ter que ficar dando corda de manhã. E o que aconteceu com você começar a ver nesse mercado essas empresas grandes, que eram os grandes fabricantes de crono, Omega, Breitling, enfim, começaram a perder um pouco de venda, que as pessoas falavam, olha essa tecnologia nova, que é muito mais legal, um relógio automático, não preciso ficar chacoalhando meu braço aqui, o relógio funciona. Então, eles começaram a perder um pouco de mercado nesse meio. Então começou aquele desespero para vamos fazer o crono voltar com tudo, vamos fazer o crono ficar automático. Mas isso não é uma coisa tão simples quanto parece, de simplesmente colocar o motorzinho lá e falar que está funcionando. Até porque nessa época a gente está falando de relógios, a gente não está falando de relógios de 50 milímetros, como a gente tem hoje, espessura gigante de hoje, que você acha normal. Fala, vou pegar um Big Pilot desse tamanho, não sei o que, colocar um crono dentro. Não, a gente está falando de uma época que os relógios são finos, são menores, então essa busca pelo tamanho e a essência geral do relógio era importante, porque não adianta nada você fazer um relógio de parede, amarrar no pulso, tentar vender, que ninguém ia comprar. E aí começa essa disputa que, a grande dificuldade técnica era realmente o quanto você conseguia miniaturizar todos esses componentes para que você conseguisse colocar duas funções extras ao relógio, que é o carregamento automático de corda e o cronógrafo, dentro do mesmo espaço, sem tornar o relógio inusável, porque ele era completamente fora do padrão do tamanho. Você sabe até só um adendo, óbvio, que a gente esqueceu de novo, de quais relógios a gente está usando. Quais relógios estamos usando. Eu não vou falar qual é o meu, porque o meu na hora certa a gente fala dele. Eu estou usando um Tag Heuer Carrera, uma edição limitada do Festival of Speed de Goodwood. É uma edição limitada a 250 peças. Isso mesmo, ele tem um embleminha aqui, Speed, do Festival of Speed. O fato é que ele estar com o tag crono vai fazer sentido. Exatamente. Daqui a pouco no vídeo, quando a gente começar a entrar um pouco nessa história. Uma coisa que é importante, que aí vocês vão, já tendo isso em mente, vocês vão ouvindo essa história toda, o decorrer dela, vocês podem tirar suas próprias conclusões, porque o que define, ou melhor, o que vai definir quem é o primeiro Quem foi crono? o primeiro? É a primeira pessoa a apresentar a ideia, falar que tem um mecanismo, é a primeira pessoa a mostrar um protótipo funcional, é a primeira pessoa a ter o relógio disponível no mercado doméstico, é a pessoa ter distribuído pelo mundo inteiro, é todo mundo ter esse relógio, poder comprar esse relógio ter no pulso. Então, por isso que essa pergunta é meio difícil de ser respondida, porque você tem o que é o primeiro, você vai saber quem fez o primeiro, quem lançou o primeiro, quem mostrou o primeiro. Então, por isso que tem essa rixa eterna, que até hoje, inclusive, não é resolvida. Tá? Não é resolvida. Vocês podem tirar a conclusão de vocês de qual vocês acham que é o número Quem é o primeiro. Na verdade, o engraçado é que a indústria, acho que toda a indústria, mas a indústria relojoeira suíça, ela sempre foi meio ávida, desde essa época, porque eu vi documentos de propagandas e
e até alguns artigos que saíam nos jornais da indústria relojoeira, e todo mundo sempre tentou contar uma vantagem sobre quem é o primeiro, quem foi o pioneiro. A indústria relojoeira suíça sempre forçou um pouquinho a barra até para o seu, sempre puxou o peixe para o seu lado nesse sentido. Cada fabricante sempre falava que um monte de coisas na relojoeira você vai encontrar sempre alguém falando que é o primeiro, e quando você vai pesquisar você descobre que não é bem assim. Uma das coisas que aconteceu também no contexto tecnológico em 1969 foi o surgimento do relógio de pulso a quartzo. Então a relojoaria tradicional começou a ter um competidor dentro dela mesma. Então você colocar uma nova função e dar um up num produto que já existia, como o cronógrafo, com a adição da corda automática, era uma das... os fabricantes tinham um pouco de pressa nesse sentido. E no fim da história a gente acabou tendo 3 mecanismos de 3 grupos ou fabricantes diferentes que foram considerados os primeiros cronógrafos automáticos da história, todos em 1969. São eles: o Zenith é o primeiro, como nome extremamente sugestivo, quase bobo, mas é o que veio à cabeça na hora. O Calibre 11, feito por um consórcio que era composto pela Breitling, a Heuer junto com a Leônidas, a Hamilton junto com a Buren, e a Dubois de Pras, que é a fabricante do módulo, e a Seiko, com o seu calibre 6139, que é esse que está aqui no pulso do Greg. O interessante é que esses projetos começaram a ser desenvolvidos alguns anos antes, obviamente, qualquer coisa em torno de 65 a 67, mas a primeira apresentação, no fundo, foi da Zenith com o calibre L1, em janeiro de 1969. Ela apresentou para a imprensa, e na feira da Basileia, na feira de Basel, a Basel World de 1969, em abril, como tradicionalmente ela ocorre, eles mostraram alguns modelos, mas eram ainda protótipos. Isso a Breitling, né? Então, em janeiro, em janeiro, mas a Zenith não, em janeiro a Zenith mostrou para a imprensa, e na Basel ela até apresentou, mas ela tinha ali talvez 3 exemplares de pré-produção. O consórcio chamado Chronomatic, que foi esse calibre 11 feito por essas empresas que eu citei, Breitling, Heuer, Hamilton, Buren e Dubois de Pras, eles apresentaram um pouquinho antes da feira, acho que em março de 69, e chegaram na feira já com vários modelos de pré-produção de todas essas marcas. Então a Heuer, boa parte dos modelos clássicos da Heuer vieram equipados com esse modelo, com esse mecanismo, como o Mônaco, que inclusive foi o primeiro cronógrafo retangular, quadrado. Esse primeiro é primeiro mesmo. Esse é primeiro mesmo. A Breitling também veio com modelos com o mesmo mecanismo, e a Hamilton também. O Hamilton menos modelos, mas eles mostraram mais modelos do que a Zenith tinha. Em paralelo a tudo isso, a Seiko já tinha colocado no mercado à venda, porque esses modelos suíços, o Zenith e o calibre 11, chegaram no mercado só próximos ao fim do ano de 1969. Se eu não me engano, em outubro só de 69 que eles foram começar a colocar, comercializar um relógio com um mecanismo. E ao passo que a Seiko não fez nenhum alarde a respeito disso, mas em compensação existem até hoje no mercado modelos com número de série, e o número de série no caso da Seiko ele identifica o ano de fabricação e o mês de fabricação, e existem no mercado os mecanismos com relógios com esse mecanismo, o calibre 6139, datados de maio, alguns tem até de março. Até de março, há controvérsia, mas são raros, meio que tem gente que fala que tem, mas nunca meio que ninguém viu, mas de maio tem, então o que significa que já são modelos de produção que estavam disponíveis nas lojas no mercado japonês. Já tinha um número de série, né?
não era um Exatamente. pré-produção. Não era pré-produção, não era protótipo. Mas ao mesmo tempo a Seiko não dá Nunca fez bola, não alarde fala nada se foram mesmo, disso. se eles desenvolveram o projeto em 1912 e lançaram. Eles não se gabam com isso, que é uma coisa interessante. Vamos contar um pouco da história de cada um? Sim, claro. Acho que o Zenit, ele primeiro? Vamos falar do Zenit, então, destrinchar um pouquinho O interessante é que eles não foram só os primeiros, eu acho que eles marcam história não só porque eles foram os primeiros cronos automáticos, foram verdadeiros desafios para essas empresas produzirem isso, com dimensões aceitáveis, precisão aceitável, e todos eles têm algo marcante que se perpetuou na história da relojaria. Só um adendo para a gente lembrar, a gente está falando em década de 1960, né? Não é que você jogava no computador, programava ali, faz aqui para bater ali, não. Você está falando de um trabalho muito mais complicado de ser desenvolvido. O Zenit, eu acredito que seja, muito provavelmente, entre eles, é uma opinião meramente minha, ele é talvez o mais completo dos 3 projetos, porque ele conseguiu unir 3 coisas que não ficaram exatamente bem resolvidas nos outros 2. A Zenit, ela conseguiu pegar uma base de um cronógrafo que ela já possuía e adicionar a complicação do carregamento automático. Junto com isso, ela também estava atrás de um relógio de pulso de altíssima precisão, com a adoção de um escapamento de alta frequência. Por isso que o Zenit é o primeiro, uma das famas dele é o fato dele ter um escapamento high beat de 36.000 alternâncias por hora ou 36.000 vibrações por hora, como preferirem. Isso na época, muito embora hoje não seja um dado tão relevante, mas na época onde você não tinha muito outros recursos, hoje você tem, por exemplo, a espiral de silício, que é um recurso que traz uma melhoria de precisão imediata para o relógio, independente da frequência que ele funciona. Na época você não tinha isso. Um dos recursos, quase que o único recurso que você tinha disponível para conseguir melhor precisão era simplesmente aumentar a frequência de funcionamento do escapamento para diluir os erros que ocorrem a cada oscilação. Então, o Zenit, ele trouxe para o mercado um cronógrafo automático e com escapamento de alta frequência. Uma parte interessante da história do Zenit, vale lembrar que ele é o único que é fabricado até hoje. Tá? O Zenit, aliás, é o carro-chefe da Zenit. A Zenit basicamente sobreviveu graças ao relançamento do seu calibre ao primeiro, porque ele teve uma interrupção. Só fazer uma observação técnica rapidinha. Pensa que com esse high frequency do relógio, eles tinham capacidade de medir com o crono 1/10 de segundo. Exatamente. Então você também tem essa vantagem técnica embutida dentro dessa outra vantagem. Você conseguia ter uma escala onde de fato você conseguia precisar exatamente parar o ponteiro de segundos, em outras palavras, com uma precisão de 1/10 de segundo e fazer a leitura desse décimo de segundo. O interessante é que a Zenit, já nessa época, e por conta da própria crise do quartzo, que isso a gente vai contar numa outra oportunidade, a história do que se trata, a famosa crise do quartzo, ela já tinha começado a andar mal das pernas, como quase todos os fabricantes tradicionais suíços. A Zenit suíça, que nunca teve nada a ver até então com a Zenit americana, que fabricava rádios, televisões, etc. A Zenit americana comprou a Zenit suíça, meramente por causa do nome. A empresa já não estava valendo muita coisa, foi fácil para eles comprarem a marca inteira, apesar de elas nunca terem tido relação antes disso. E já no meio da década de 70, em 1974 ou 75, com pouco tempo de produção do calibre ao primeiro, a nova gerência da Zenit, que era americana, simplesmente falou para a fábrica: olha, esquece esse negócio de relógio mecânico, isso não vira mais nada, isso é passado, vamos focar meramente em relógios eletrônicos daqui para frente. E a Zenit acabou tendo que simplesmente interromper a fabricação do primeiro, e a ordem era se livrar de tudo
todo o maquinário, ferramental, desenhos técnicos para fabricação, vender se livrar, tudo, entenda destruir. Destruir completamente, vender como sucata, vender por peso. E um dos chefes de produção que trabalhava na Zenit, trabalhou a vida inteira na Zenit, na ocasião, foi o responsável por, enfim, etiquetar tudo aquilo para boa parte ia para destruição, para depois um auditor ir lá e liquidar com aquilo. E nesse processo ele, assim, foi uma tragédia pessoal para todos esses trabalhadores que desenvolveram o mecanismo, que trabalhavam na construção dele, na montagem dele, como foi para ele. Existe um curto documentário no YouTube, vocês podem encontrar, o nome dele é Charles Vermont, o nome desse suíço que ficou responsável por ajudar a liquidar com a produção do El Primero, e ele fica até emocionado nessa entrevista ao falar de como ele recebeu a notícia de que a produção ia ser interrompida. Mas ele teve também a ideia, como ele ficou responsável por tudo aquilo, ele quebrou algumas regras e ele acabou escondendo uma parte das plantas originais, dos desenhos técnicos, os moldes, as ferramentas para a fabricação da primeira. Teve coisa que ele levou até para casa dele para esconder, outra coisa ficou no porão da empresa, onde os auditores não iam ter acesso para dar fim naquilo. Ele teve que ver ao vivo os auditores destruindo relógios completos, literalmente dando uma martelada em cima do relógio, porque você tinha que destruir aquilo, tinha que liquidar, literalmente. A Zenit acabou indo, não fez sucesso com relógios eletrônicos, acabou praticamente interrompendo completamente a produção de tudo, e no início da década de 80 a Ebel tomou a fábrica e decidiu voltar a fabricar, teve a ideia de tentar voltar a fabricar o calibre El Primero, e eles só conseguiram porque o Charles Vermont tinha guardado todas essas ferramentas, esses equipamentos, senão tudo estaria completamente perdido, ninguém nunca mais ia conseguir refabricar esse clássico mecanismo. Graças a isso, a Ebel retomou a produção do El Primero em 1984 ou 85, pouco tempo depois dela assumir a Zenit, e o grande trunfo da Zenit foi em 1988, na verdade foi quando lógico que as negociações devem ter ocorrido um pouco antes, mas foi quando a Rolex decidiu simplesmente adotar o mecanismo Zenit El Primero no famosíssimo Daytona, que até então usava o Valjoux 72 corda manual. Imaginem, a gente já estava falando na década de 80, Daytona ainda era manual. O Daytona ainda era um relógio, um cronógrafo de corda manual, que era um negócio extremamente desconfortável, antiquado demais, porque além de tudo ele tinha coroa rosqueada, você tinha que desrosquear, isso gastava o tubo da coroa, era um inferno, mas já era tarde demais até. E mesmo assim esses relógios hoje valem uma fortuna. Valem uma fortuna, sim, viraram um clássico. Na época eu conheço gente que tinha Daytona com Valjoux 72 corda manual, ninguém queria aquilo, era um mico, venderam, os caras que venderam isso a preço de bananas dão cabeçada na parede até hoje, mas isso é outra história. E foi o que praticamente ressuscitou a Zenit, foi ter um cliente como a Rolex fabricando, utilizando seus mecanismos. Muito embora a Rolex fez várias modificações, uma delas é a redução da frequência para 28.800 alternâncias por hora. Isso foi uma escolha da Rolex, na verdade, porque a alta frequência implica numa pequena preocupação com a durabilidade do mecanismo, a exigência de alguns lubrificantes próprios, inclusive o El Primero e a Zenit foram um dos responsáveis pelo desenvolvimento de algumas técnicas de lubrificação, inclusive o que se chama de antidispersante, que é um fixador de lubrificante, justamente por causa da alta frequência, porque o lubrificante tradicional se espalhava muito fácil, porque a velocidade que as peças se mexem é muito alta. Então, a Rolex optou por utilizar um escapamento que era mais tradicional da Rolex, com um regulador próprio da Rolex, o balanço de espiral
de momento de inércia variável, espiral com overcoil, que eram clássicos da Rolex, então ela preferiu. Ela fez uma modificaçãozinha também na parte do automático, mas ainda assim, essencialmente, era um mecanismo Zenith, e que depois da aquisição a Zenith praticamente passou esse tempo todo, década de 80 e 90, produzindo boa parte dos seus mecanismos para a Rolex, até que ela foi adquirida pelo grupo LVMH, que achou que a melhor ideia era ressuscitar por completo o Zenith ao primeiro, e trazer esse mecanismo como a estrela da marca. E a partir daí que ela desenvolveu 1001 modelos diferentes, virou hoje sinônimo quase de Zenith. Você não consegue imaginar Zenith sem o primeiro, e foi o que trouxe a marca para o patamar que ela voltou até hoje. Um detalhe importante: na época do desenvolvimento, a Zenith tinha uma parceria com a Movado, então vocês vão encontrar também modelos lá na década de 60, vocês vão encontrar modelos com o El Primeiro original, a primeira versão dele, em modelos Movado, inclusive alguns modelos idênticos, um só timbrado Zenith, outro timbrado Movado. Pulando para a história do calibre 11, a parte mais importante do calibre 11, ele tem uma grande diferença se comparado com o Zenith ao primeiro. O Zenith ao primeiro, como eu falei, ele era um cronógrafo integrado, ou seja, era uma máquina que nasceu como um cronógrafo e apenas foi adicionada a complicação, apenas não, né, mas foi adicionada a complicação da corda automática. A proposta do calibre 11 era completamente diferente. Como a Heuer e a Breitling tinham um know-how com cronógrafos, eles ajudaram a Dubois de Pras, que era uma fabricante de mecanismos e algumas complicações, a produzir um módulo que pudesse ser encaixado num mecanismo bem fino. E a única maneira de você ter um mecanismo bem fino, na época, automático, era com a utilização do microrotor. E a Buren, que foi a pioneira no desenvolvimento de um automático com microrotor, a diferença é que enquanto numa máquina automática tradicional, como é até hoje a maioria das máquinas, você tem o rotor girando sobre a máquina, o microrotor, ele era um rotorzinho bem pequenininho que, ao invés de ficar em cima da máquina, ele ficava no meio dela mesmo. Então, se você procurar, dar um Google, a gente vai colocar um set tá aí, no mesmo plano. Então você conseguia fazer máquinas bem fininhas e automáticas, porque a complicação do automático não adicionava espessura na máquina. Então, quando você queria adicionar mais uma complicação, imagina, era o problema original, que era você ter uma máquina grande demais. Então, a solução que eles chegaram foi utilizar um calibre extra plano, automático, que era o Buren, que inclusive a Buren que patenteou o microrotor e depois permitiu que a Universal Geneve, que ficou mais famosa com o uso do microrotor, mas o projeto que a Universal Geneve tinha era licenciado pela Buren, e eles juntaram, a Hamilton já tinha, aí entra vocês vão ver várias fontes citando Hamilton Buren ou Buren Hamilton, porque a Hamilton americana na época já tinha uma parceria, já era dona da Buren, ela injetou muito dinheiro na Buren para produzir mecanismos em massa, e a solução foi essa, colocar um módulo de cronógrafo, ou seja, dois mecanismos independentes montados um sobre o outro. Foi assim que nasceu o cronógrafo modular, que é utilizado até hoje. Na verdade, ele ao longo da década de 80 e 90, ele se tornou uma opção relativamente barata para cronógrafos, e você teve o mercado inundado, você tem inúmeros relógios fabricados até hoje com esse tipo de construção. Inclusive foi com isso que a Dubois de Pras virou ainda mais especialista em módulos. Hoje ela fabrica módulos de todo tipo de complicação para serem usados em cima de bases conhecidas, como o ETA 2892, e eu acho que um dos mais famosos hoje ainda é o Royal Oak Offshore. O Royal Oak Offshore ele usa
uma base que antigamente era uma GGL Eco 3889 e atualmente o Audemars Piguet 3120 com um módulo do Body Praza em cima, que é praticamente o mesmo módulo que você encontra em alguns Omega e, putz, sei lá quantos relógios. Por isso que queira um patinho feio atual, o Code 1159 é um relógio tão importante, porque é a primeira vez que a Audemars Piguet saiu dessa coisa modular e fez ao estilo eu primeiro, de fazer uma máquina integrada inteira, a parte do... E toda dela. In-house, porque até então a máquina não era. A base hoje é in-house, o 3120, mas o módulo não. Então a grande revolução foi o desenvolvimento de módulos de complicações, especificamente o cronógrafo. Ele era uma construção meio esquisita, inclusive ele tem uma característica muito peculiar, que é o fato dos botões do cronógrafo, os pulsadores, estarem do lado oposto da coroa. Na época eles até falavam que porque isso é porque a coroa fica do outro lado, até para você esquecer da corda. Isso é meio conversa. Pelo menos para mim não cola essa história, que se você observar o desenho das duas máquinas, da base e do módulo, você vai ver que a posição onde fica a tige e a parte toda que carrega não tem espaço para caber as alavancas do cronógrafo. O único espaço que eles colocaram foi nas laterais do microrotor, é o único espaço por onde correm as alavancas. Então a única solução, acho que é uma solução técnica, mas que eles disfarçaram dessa maneira. Exato, e se não ficou óbvio aí, você tem que entender que como você está falando de dois módulos independentes sendo encaixados os dois juntos, as coisas têm que ser finas. Exatamente. Não adianta, beleza, o meu Corona desse tamanho, minha máquina desse tamanho, eu faço um sanduíche desse tamanho. Essa é a grande importância desse micro-rotor e dessa necessidade, nos motivos da Buren ter sido tão importante que eles tinham esse movimento com esse micro-rotor, que não era uma coisa que você via muito por aí. E por fim, o Seiko 6139, que o Seiko ele foi construído em cima de uma base que já existia, a família de calibres que começam com 61 da Seiko já existia, inclusive é uma das mais bem reputadas famílias de mecanismos entre as dezenas de famílias que a Seiko tem. Uma das mais reputadas é o 61, inclusive com um calibre muito famoso que muita gente deve conhecer, o 6119. O 6139 ele usa a mesma base, mas com a adição da função de cronógrafo, e tem uma coisa muito importante que na época era quase uma novidade, não era uma invenção da Seiko, mas que na época ninguém usava e que hoje virou um padrão da indústria, inclusive da indústria suíça, que é o acoplamento vertical do cronógrafo, a famosa embreagem vertical. Isso foi desenvolvido por uma empresa francesa chamada Pierce na década de 20, mas nunca ninguém colocou isso em produção. E a Seiko, sabendo das vantagens da embreagem vertical, as vantagens são que quando o cronógrafo está acionado você não perde amplitude, ela não consome mais energia da máquina e por essa razão você não tem flutuações de força que podem afetar a precisão, e você não tem aquele clássico pulinho para frente ou um pouco para trás do cronógrafo que ocorre quando você tem a embreagem tradicional, que ela é horizontal, que você tem que pegar duas engrenagens rodando e encaixar uma na outra. Nesse encaixe você tem um pequeno jogo que faz o ponteiro saltar, e a embreagem vertical, que funciona como um acoplamento da embreagem num carro, nada mais é do que duas engrenagens que juntam ou se separam uma da outra, você não tem esse salto. Na época a Seiko introduziu e continuou usando isso por anos, e a indústria suíça só foi começar a usar essa solução no calibre o Frederic Piguet 1185, já no fim da década de 80, e que, moral da história, hoje é quase que um padrão de todos os mecanismos novos que os suíços usam, mencionando o Rolex 4130, Breitling B01, Omega 9300, todos eles usam esse mesmo recurso que é a embreagem vertical, ou seja, confirmando a superioridade desse sistema que a Seiko já utilizava em 1969.